Olha, irmãos, eu acabei de assistir um vídeo aqui. Eu tô sem palavras. Eu vou te mostrar, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Irmãos, muitas vezes, deixa eu explicar uma coisa. Muitas vezes a gente ora, a gente jejua, a gente faz voto com Deus, a gente medita na palavra e parece que nada muda, não é verdade? Parece que a gente nunca tem aquela experiência sobrenatural com Deus. É como se você olhasse para todo mundo, parece que todo mundo é mais crente que você, mais santo, mais ungido, e você se sente até frio, você acha que nem tem fé direito, não é verdade? Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa que eu aprendi na minha própria caminhada. De todas as vezes que eu decidi me consagrar mais, que eu decidi jejuar, eu decidi orar mais profundamente, eu não via o resultado naquele momento, mas eu via o resultado ao longo do tempo. É como se eu estivesse plantando sementes. E a Bíblia diz isso lá no Salmo 126. Aquele que vai caminhando e semeando, ou seja, lançando sementes, ele voltará com a colheita nos seus braços com muita alegria. Mas, irmãos, esse processo do jejum, aquele momento que você fica mais abatido, o processo onde você está passando por um deserto, uma grande provação, você parece que não vê muito a mão de Deus. Na verdade, Deus está te sustentando de uma maneira que você nem imagina. E vou te falar uma coisa, tome cuidado com aquilo que você ora, porque aquilo que você ora, Deus está recebendo e Ele vai fazer na sua vida, amém? Quando você ora pedindo mais paciência, como que Deus vai responder, irmãos? Ele vai colocar uma pessoa complicada do seu lado, Ele vai colocar alguém que vai tirar a sua paz. Para quê? Para você desenvolver a paciência. É assim que acontece. Ele não vai simplesmente te dar uma paciência assim, ó, na hora que você ora, vem um fogo assim, vem algo sobrenatural e de repente você é uma pessoa paciente. Não é assim, irmãos. Lembra do exemplo de Moisés? Moisés acabou matando um egípcio por impulso. Porque ele queria resolver as coisas do seu jeito. Ele queria fazer a obra de Deus, libertar o seu próprio povo na força do seu braço. E deu problema, né? Ele acabou matando aquele homem. O que aconteceu? Ele foi para o deserto, ficou 40 anos lá. Eu não estou dizendo que os 40 anos, esse tempo tão demorado, foi porque ele matou o egípcio. Pode ser também, mas eu quero dizer, Deus ali estava ensinando Moisés a ser paciente, a ser humilde, a depender somente de Deus. Ele cuidou de ovelhas por 40 anos, irmãos, porque futuramente ele governaria sobre um povo rebelde, um povo teimoso, desobediente, e a Bíblia diz que em toda a terra não havia um homem mais manso, mais calmo do que Moisés. Tudo porque ele passou por um processo de treinamento. E eu quero falar uma coisa para você. Toda vez que você passa a buscar ao Senhor, Ele já ouviu de primeira, tá certo? A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 10, o versículo 10, o anjo falou para Daniel, Daniel, desde a primeira vez que você passou a se humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações. E é por causa delas que eu vim. Mas houve uma batalha no céu, durante 21 dias a bênção ficou retida, mas agora Deus está aqui para te revelar as coisas que vão acontecer no futuro. Então, irmãos, acontece muitas vezes uma batalha espiritual tão grande que a gente não enxerga, e tudo que a gente tem que fazer é confiar que Deus está cuidando de tudo, que Deus está no controle da nossa vida e que não está sendo em vão as suas buscas pelo Senhor. Amém? Então eu vou colocar esse testemunho aqui. E depois eu vou contar uma experiência que a avó da minha esposa teve, que eu creio, irmãos, olha, do fundo do coração, Deus está levantando uma multidão de pessoas que não querem saber de atrair atenção para elas mesmas. Elas não querem construir um reino para elas. Elas estão preocupadas com o reino de Deus. Elas querem glorificar o nome do Senhor. Elas não querem aparecer, irmãos. Lembra de Enoque? A Bíblia diz que ele andou com Deus e ele desapareceu. Irmãos, é chegado esse tempo em que nós vamos desaparecer para que Jesus apareça em nós. Amém? Na simplicidade. É assim que o Espírito Santo vai mover. Inclusive o apóstolo Paulo, ele falou o seguinte, assim como a serpente enganou Eva oferecendo um conhecimento, eu estou preocupado de vocês perderem a pura e simples devoção a Cristo. Ou seja, irmãos, o evangelho é simples e tem muita gente aí, irmãos, virando julgadoras, acham que só porque conhece muito da Bíblia, só porque já tem uma certa caminhada com o Senhor e ficam apontando o dedo. Irmãos, é tempo de nós unirmos as nossas forças. Participamos do mesmo reino. Lembra dos discípulos? Eles falaram, Jesus, tem pessoas que não estão andando no nosso grupo e estão expulsando demônios e estão falando do Senhor para as outras pessoas. E qual foi a resposta de Jesus?
Aquele que não é por mim é contra mim. E aquele que não ajunta, espalha. Jesus estava querendo dizer o seguinte: meu irmão, vamos parar com isso. Nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, sabe? A gente tem que parar com essas coisas, porque está vindo o avivamento. Irmãos, eu creio. Deus tem falado comigo e com vários homens e mulheres de Deus que eu tenho encontrado pelo caminho. Eles estão sentindo, está vindo um avivamento. E esse avivamento vai começar dentro das casas, de maneira isolada. Inclusive, eu já contei aqui no meu canal, eu tive um sonho em que eu estava na favela do Rio de Janeiro e eu abri a porta de uma casa. Na hora que eu abri aquela porta, tinha um grupo de pessoas orando num fervor muito grande e paralíticos estavam levantando, cegos estavam enxergando. E eu fiquei maravilhado com aquilo, até que eu fui em uma outra casa. Quando eu cheguei na outra casa, acontecendo a mesma coisa, só que era de forma isolada, entendeu? Então eu creio que isso vai acontecer até que chegue um momento em que vai ter uma transformação na sociedade. A gente precisa acreditar nisso, tá certo? Então eu vou colocar esse testemunho aqui agora do pastor André Haas. Ele participou do É Graça Podcast. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar. Preste muita atenção. E no final eu vou contar o sonho que a avó da minha esposa teve. Você vai entender o que Deus está querendo fazer na nossa vida e na sua também, tá bom? Presta atenção. Eu tive muitas experiências de orações. Muitas experiências. Eu vivi assim 3 anos de intensa experiências de orações. Foi um período, Tiago, que eu decidi me afastar dos homens. O tempo que eu dedicava com amigos, não que eu me tornei rude, mas eu vi que o tempo que eu gastava com pessoas, ligando, falando e conversando, eu poderia estar dentro do quarto falando realmente com Deus. E eu passei a me dedicar às orações diárias e jejuns. Comecei a fazer campanhas de jejuns, de orações, e fui intensificando as orações e os jejuns. E a partir dali eu comecei realmente, de fato, não muito tempo depois, viver experiências que marcaram a minha vida. Por exemplo, antes do testemunho, eu quero falar de uma experiência que para mim foi muito forte. Olha isso aí, irmãos, olha isso. Logo que eu comecei realmente a orar mesmo, não orar para ter poder, para ter unção, para ter conhecimento. Não foi essa a minha dedicação já. Eu comecei a orar para realmente conhecer a Deus. Olha, isso para é muito ouvir importante. A voz do Espírito Santo. Eu comecei a buscá-lo para ser íntimo dele. E de maneira nenhuma para pedir algo para ele. Mas eu me lembro que uma madrugada nós estávamos orando, eu e minha esposa, e eu não sei, irmão, acho que eu fiquei emocionado com a oração. E eu me levantei do quarto, minha esposa estava orando, e eu me levantei orando de madrugada, e comecei a andar dentro de casa, e eu comecei a gritar, e eu fui lá e bati na mesa de casa, assim, isso 4 horas da manhã, Thiago, eu batendo na mesa, chorando, a minha esposa orando no quarto, e eu, Senhor, eu quero viver o que ninguém está vivendo no Brasil. Eu quero ter experiências que ninguém está tendo. Então, Senhor, se eu sentar aqui em torno dessa mesa para me alimentar, o Senhor vai ter que sentar do meu lado. Aí eu abri a porta, que a garagem ficava de frente para a porta da cozinha, eu abri a garagem e fui lá e bati em cima do capô do carro. Não era nem carro, era um Ford Ka, bem... Mas tinha limpador. Tinha limpador com borracha, viu, Thiago? Isso é importante. É importante. E aí eu fui lá e bati em cima do capô do carro. Tô brincando. Foi o carro que mais me abençoou, muito econômico. E eu bati em cima do capô do carro e disse: Senhor, olha, chorando, 4 horas da manhã, um frio, irmão. E eu lá fora, de pijama, batendo em cima do carro, dizendo: Senhor, se eu entrar nesse carro para viajar, o Senhor vai ter que sentar aqui do meu lado, vai viajar comigo. E parece loucura, né? Mas há momentos que o seu espírito fala. E voltei, continuei orando com a minha esposa, e aquela semana eu esqueci. E eu fui ministrar na divisa do Uruguai, num congresso. Eu ministrei quinta e sexta-feira, e no sábado e domingo eu tinha que ministrar em Ponta Grossa, num congresso de setor, círculo de oração. E para isso, Thiago, nós tivemos que viajar a noite toda. Acabou o congresso, igual vou fazer hoje à noite.
acabo de administrar e viajar. Tchau. Tchau. E viajamos. Quando amanheceu o dia, nós cruzamos fronteira, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e continuamos viajando. 11 horas paramos para almoçar. Quando foi próximo de 1h da tarde, nós estamos andando na BR com o carro. Aí nós avistamos 2 pessoas andando na beira da BR. Um senhor baixinho, de 1,60 m no máximo, ele era bem baixinho mesmo, moreninho claro assim igual o Thiago, com a menina do lado, de vestidinho, ele tava de terno, irmão. De terno. Tava frio, mas de terno de dia. Um ternão Oxford daqueles antigos, que tem o ombro bem grandão, assim, igual do Didi Mocossi. E a minha esposa falou assim: amor, o sentido de Deus é de darmos carona para eles. E eu imediatamente obedeci, né? Quem manda é a esposa. Também assim. Sabedoria, né? Só muda o endereço. Que sabedoria, quem manda é a esposa. Então retornamos e oferecemos carona, e eles disseram que queriam, e entraram no carro e seguimos viagem. 1h da tarde, Jean. 15 minutos depois, estamos passando em frente à churrascaria Espeto de Ouro. Aí eles passam olhando e minha esposa pergunta para eles: vocês já almoçaram? Não almoçamos. Aí minha esposa: paga almoço para eles, amor. Você imagine quanto que é o almoço no Espeto de Ouro, né? Nós tínhamos almoçado num restaurante comum. E aí, mediante a resposta da menina, que estava com fome, paramos. E eles almoçaram, se alimentaram bem. Já tem aquela picanha que vem com queijo derretido, sabe? Espeto corrido e... Eu não como. Eles se alimentaram muito bem, pegaram a aguinha com gás. Presta atenção, irmão. E seguimos viagem. Estou falando de experiência de orações. Que eu passei a viver experiência de orações quando eu comecei a me aprofundar nas orações. E aí, eu estava de tênis, calça jeans, camiseta, o rádio do carro queimado. E eu perguntei para o senhor está indo aonde? Ele falou assim: o senhor pode me deixar no trevo ali. É uns 20 quilômetros para frente. Eu disse: não, senhor, o senhor está indo aonde? Aí ele me disse assim, sem saber que eu era cristão, ele me disse assim: não, eu estou indo pregar num ponto de pregação da Assembleia de Deus na fazenda. Aí, como eu estava vestido à paisana, camiseta, calça jeans, né, não estava social, eu falei para ele assim, dando uma de João sem braço. Eu falei: o senhor é da Assembleia de Deus? Ele disse: sou. E ele falou assim: eu sou da Assembleia. Era breia mesmo. E eu falei: o senhor é pregador? Ele falou: sou pregador. Inclusive, Deus me deu uma mensagem para pregar lá. Ele arrancou um papel assim do bolso e mostrou com a mão, e estava escrito assim: Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Estava assim escrito assim, o papelzinho. Ó, Deus me deu uma mensagem enquanto eu orava de madrugada. E eu falei para ele: querido, como é que esse negócio de orar e Deus fala, como é que é isso? Dando uma de João sem braço, você vê como que, buscando uma experiência, né? Uma resposta talvez de Deus. E ele falou assim: ó, o senhor não vai entender muito porque o senhor não é crente, mas é assim, ó, eu faço campanha de jejum e oro e Deus me dá uma mensagem. E aí eu falei: mas como é que é esse negócio do jejum dos crentes? Aí ele olhou para mim, sendo um outro, e falou assim: é assim, senhor, eu começo um propósito meia-noite e eu vou até às 6 horas da tarde do outro dia. Eu falei: tá, bacana, mas e quantos dias o senhor faz essas campanhas? Ah, depende do propósito, mas a última que eu entreguei ontem duraram 21 dias. Meu Deus. Aí, ele sem saber que eu era um cristão, um crente, eu falei: mas quando ele mostrou um papelzinho para mim, já, eu vi que a mão dele estava cheia de calo. E aí eu perguntei para ele: viu, mas a sua mão está cheia de calo. Quando o senhor jejua, o senhor trabalha? Tiago, ele não estava no Face, ele falou assim: rapaz, é a safra do feijão. Eu arranco 10 tarefas por dia. Meu Deus do céu. E eu falei para ele: o senhor está brincando comigo. O senhor, em jejum, o senhor arranca feijão. E aí eu falei assim: esse congresso que o senhor está indo pregar é muito grande, né? Eu falei assim: não, é um ponto de pregação. Aí tem o casal de missionários que foram enviados para lá pela igreja, tem o caseiro da fazenda que se converteu com a esposa, as 2 filhas, e eu e a minha filha. Nós vamos estar em 8 no congresso. Aí eu disse, aí eu falei para ele assim, que era aniversário de 1 ano lá do Fundo de Pregação. E eu falei para ele: mas
o senhor jejuou 21 dias para pregar para 8 pessoas? Poxa vida. Que Deus estava ali no carro, irmão. Deus estava ali me ensinando, irmão. Eu falei, o senhor está 21 dias jejuando para pregar para 8 pessoas? Qual a resposta? É que o senhor não sabe. Eu sou da família mais pobre aqui da região. A minha família é tão pobre que ninguém tem um carro ainda na minha família. Mas eu garanto para o senhor que daqui a alguns anos todos esses moradores da região vão saber que tem um homem de Deus aqui que mora no meio deles. Eles vão saber que tem um homem de Deus aqui. E olha, senhor, Deus olhou para a família mais pobre aqui da região, apontou para a casa mais pobre e me escolheu no meio da pobreza e me deu um dom do Espírito Santo. E eu preciso honrar porque foi Deus que me deu o dom. Irmão, ali ele já tinha acabado comigo. Já tinha acabado comigo. Daí chegamos no trevo, eu levei ele no ponto de pregação lá em cima, no meio da fazenda, do tamanho desse estúdio, irmão, de madeira, irmão. A igrejinha tava lá, sabe a Deus. Aí deixei ele, entrei no carro, me despedi, não falei que eu era crente. Era algo particular meu, eu estava buscando algo de Deus ali. E aí minha esposa disse, eu falei, vamos amor, estamos atrasados já pro Congresso Ponta Grossa. Ela disse, não amor, não vamos não. Eu disse, como não vamos, amor? Ela disse, amor, quanto você tem na carteira? Eu disse, você tá de brincadeira, né, amor? Eu já paguei o seu corrido lá. Acabou ali. Aí a minha esposa olhou assim, amor, desde que nós servimos a Deus, tem faltado farinha na panela? Tem faltado azeite na botija? Deus tem deixado faltar alguma coisa para nós? Eu disse, não, meu amor. Eu disse, quanto você tem na carteira? Aí eu contei, tinha 300 e uns quebradinhos. Eu falei, dê por mão. Eu disse, mas por que, amor? Eu disse, eu entrei no banheiro com a menina no restaurante e ela estava com a moedinha de R$1. E eu perguntei para ela, por que você não comprou um salgadinho, filha? A resposta que a menina deu à minha esposa. A menina olhou e disse, não, irmã, eu não posso gastar esse R$1. Porque nós estamos indo num culto se apresentar para Deus. E o papai falou que a gente não pode ir de mãos vazias. A gente tem que levar uma oferta de gratidão pelo que Deus é nas nossas vidas. E essa ofertinha é para agradecer a Deus pela minha vida. Meu Deus. E aí a minha esposa perguntou por que eles não tinham comida, e a menina respondeu, porque o pai trabalhou na colheita do feijão, mas só vai receber segunda-feira. Então literalmente eles estavam indo fazer o Deus sem dinheiro. Aí eu desci do carro e enfiei a mão no bolso dele, Thiago, sem falar quanto tinha. Falei, irmão, um cafezinho pro senhor tomar aqui. Soltei os 300 e poucos no bolso dele. E aí ele olhou para mim e disse, não sei se você crê nas coisas de Deus, mas se você crê em Deus, abaixa a cabeça, eu vou orar pelo senhor. E eu baixei a cabeça, ele orou por mim, ele era bem baixinho, e fomos embora. Chegamos em Ponta Grossa, no setor, 7h30 da noite, tomamos banho no banheiro da igreja, entramos no culto 8h10, quando eu fui ajoelhar, o pastor falou assim, não, irmão, o senhor vai orar na tua casa, irmão. Agora já é 8h10, é horário do pregador pregar. Dá o microfone aqui pro pastor. Passou para mim e eu, 8h10, cumprimentei a igreja com a paz do Senhor. Quando eu falei, irmão, abra sua Bíblia, lá no meio da igreja, levantou uma irmã de cabelo branco em profecia e gritou, homem, tem me desafiado nas orações das madrugadas. Há 7 dias atrás, às 4h07 da manhã, você me desafiou dentro da tua casa e me disse, se eu sentar em torno da mesa, Senhor, o Senhor vai sentar do meu lado para comer comigo. Eu sentei contigo na mesa hoje, homem, e comi contigo. Tu me desafiaste quando bateste no carro e disseste, se eu entrar no carro para viajar, Senhor, o Senhor vai sentar do meu lado. Eis que eu te digo que eu entrei no teu carro nesse dia e viajei contigo. Porquanto fizeste a um dos meus pequenos, a mim o Senhor me fizeste. Coloca uma porta aberta diante do teu ministério, que ninguém vai fechá-la no Brasil. Assim diz o Senhor. E eu vi que eu tinha tido experiências com Deus, que para mim, simples, mas que para mim mudaram a minha vida.
Então foram essas experiências que me conduziram. Meus irmãos do céu, olha, eu fui muito tocado com esse testemunho, eu acredito que você também. E eu fiquei impressionado de ver como Deus é detalhista, né, irmãos? Como Deus se preocupa com a nossa vida. Esse homem pediu para Deus se assentar no banco dele. E Deus entrou ali literalmente, né, na pessoa de um pregador, um homem simples, porque Jesus, eu acredito que quando a gente tenta imaginar como era, né, Jesus era o mais simples de todos, irmãos. E aquilo confundia a sabedoria do homem, porque eles imaginavam um líder religioso, um líder político que viesse libertar Israel do poder de Roma. Mas Jesus, na verdade, falou: o meu reino não é dessa terra, o meu reino é celestial. Irmãos, que a gente possa buscar esse reino eterno, onde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corrói. E lembra do que eu falei do sonho da avó da minha esposa? A dona Chiquinha, mulher de oração. Inclusive quero mandar um abraço aqui para todo mundo que é da Assembleia de Deus. Eu já preguei em muitas assembleias. Eu amo esse povo, sabe? E eu não sou da Assembleia, mas eu sei que o corpo de Cristo, irmãos, não tem placa de igreja, sabe? Não tem esse negócio de divisão, religião. Irmãos, todos nós estamos buscando um único Deus e verdadeiro Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a avó da minha esposa, ela contou para mim que ela teve um sonho. E ela falou: é um sonho profético, eu tenho certeza. Eu só não entendi muito bem o que é. E ela contou que, entenda bem o sonho, tinha um lago muito grande, com muitas águas. E de repente essas águas foram baixando numa velocidade muito rápida. E tudo foi baixando. E ela começou a ver alguns peixes enormes que estavam até então submersos na água. E aqueles peixes começaram a pular, porque começou a faltar água. E foi secando tão rápido que os peixes grandes começaram a se debater. E eles chegavam assim, de lado, para tentar pegar um pouquinho de água que ainda restava. Naquela hora ela desesperou e ela ficou muito preocupada. O que seria aquela visão que Deus deu? O que aquilo significava? E então Deus convidou ela: vem cá um pouquinho. E ela chegou perto de uma pocinha de água. E ela então, Deus falou: olha lá dentro. Quando ela olhou na pocinha, os peixes estavam nadando, dançando ali naquela água, felizes, porque tinha muita água para eles. Irmãos, ela entendeu a mesma coisa que eu, a gente tentou decifrar. E a conclusão que nós chegamos é a seguinte: está chegando o tempo onde os grandes, aqueles que se acham, né, poderosos, acham que podem manipular a Deus, sabe? Podem manipular as pessoas, acham que são porteiros do céu. Inclusive Jesus foi contra esse tipo de gente, porque ele falou para os fariseus o seguinte: vocês acham que vocês são porteiros do céu? Deixa eu falar uma coisa, vocês não vão entrar no céu e estão impedindo outras pessoas de entrarem. Então Jesus foi contra essas pessoas e ele finalizou dizendo: olha, as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Porque Jesus, ele deixou claro, é aquele que se arrepende de coração, que é aceito por Deus. Mesmo se você não é uma pessoa religiosa, se você não é uma pessoa que vai na igreja, ainda, amém? Você pode ter um coração de Jesus voltado para Cristo. Se você se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Amém? Foi isso que mudou a minha vida e vai mudar a sua vida também. Reconheça que Jesus morreu na cruz por causa dos seus pecados. E aí o que aconteceu? Nós chegamos à conclusão do seguinte: Deus está tirando dessas pessoas, irmãos, e está passando para os pequeninos, para os simples. Olha esse pregador, irmãos, que esse homem encontrou na beira da estrada. Era um pregador simples, mas cheio do Espírito Santo. Tinha água de sobra para ele. E Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Então eu creio que está havendo um avivamento começando. Ainda estamos no comecinho. Deus vai levantar os simples, aqueles que não querem glória para si mesmo, aqueles que querem glorificar o nome do Senhor, tá bom? Glória a Deus. Eu só quero pedir para você clicar em gostei, se você foi edificado. Deixe aqui o seu comentário dizendo quanto Deus te tocou, porque isso estimula as outras pessoas a assistirem até o final. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço.
아름답습니다. 왜 낭비하는가? 그리고 이런 사람은 점프를 멈춰야 합니다. 빨리 내려오세요. 얼마 지나지 않아 투컬러의 비명과 함께 화면이 갑자기 크게 흔들리더니 처음부터 끝까지 검게 변했다. 부위치는 전혀 나타나지 않습니다. 그런데 다음 날 아침, 내가 퇴근하고 집에 돌아왔을 때 내 친구가 다시 내 집 앞에 나타났습니다. 그녀는 이미 돌풍에도 쓰러질 만큼 튼튼한 하얀 드레스를 입고 서 있었습니다. 나를 보자마자 그녀는 서둘러 병원으로 걸어갔다. 그녀의 눈은 빨개졌지만 목소리는 여전히 고집스럽고 어머니 같았습니다. 나는 당신과 이야기하고 싶습니다. 내 생각엔 우리가 무슨 말을 하는 거지? 지난번에 건물에서 뛰어내리려고 했을 때 실패했어요. 이제 테라스로 바꿔보세요. 그녀는 입술을 꽉 깨물고 눈구멍에 눈물이 흘렀지만 완고하게 떨어지기를 거부했습니다. 다들 나를 꾸짖는다는 걸 알지만 나는 후회하지 않는다. 조교에 대한 나의 사랑은 진짜입니다. 당신이 나를 찾으러 왔는데 내가 왜 방해했나요? 내가 너희 둘을 위해 해주기를 바라느냐? 아니면 내가 너희의 어린애 같은 사랑의 선언을 듣고 생명을 보호하고 사람들을 지켜주기를 바라느냐? 나는 돌아다녔다. 그녀는 계속해서 앞으로 걸어갔다. 몇 걸음 걷다가 다시 멈춰서 색칠을 하고 뒤도 돌아보지 않았습니다. 그녀는 매우 열정적입니다. 뒤에는 완전히 조용합니다. 나는 계속했다. 당신은 내 결혼 생활을 파괴하고 내 아이의 생명을 앗아갔습니다. 자신을 고상하게 꾸미지 마십시오. 나는 떠나려고 발을 들었다. 갑자기 뒤에서 흔들리는 소리가 들렸다. 왜 그는 아직도 그녀와의 이혼을 거부하는 걸까요? 알고 계셨나요? 어젯밤에 그는 전혀 오지 않았습니다. 경찰에 신고한 네티즌도 있었고 나를 구해준 소방관도 있었다. 분명 나 때문에 그 사람이 너한테 이 정도 상처를 준 게 분명해. 마지막 단계를 밟아보는 것은 어떨까요? 이제 그녀는 아이를 잃은 노파일 뿐입니다. 결국 그를 만들 수 있는 게 또 무엇이 있단 말인가?